daqui. O que vocês vão ver agora é muito raro, porque nós nunca respondemos a críticas, a opinião das pessoas. A gente respeita demais a opinião das pessoas. Também a gente não gosta muito de polêmica, em estar em notícias ruins, é uma coisa que não faz parte do nosso estilo, da nossa família. Mas tem coisas que elas vão além do aceitável, né? E o que aconteceu ontem, um professor de uma universidade federal... Vixe! Começou falando professor Universidade Federal, lá vem bomba. Vamos ver se eu tô certo, hein? Vamos ver. Pessoas, entre eles um professor. Mas começou com um professor e depois comentários de uma psicóloga e outras pessoas condenando uma foto que nós publicamos da nossa família. A Paula é uma influenciadora, uma das mais importantes do... Condenando uma foto? Mas que foto é essa, meu Deus? E desde quando alguém tem direito de condenar a foto de alguém? Mas que é isso, irmão? É algum crime? A foto é algum crime, por acaso? A não ser que seja crime, né? O país hoje, ela tem como profissão publicar não só os trabalhos dela, mas a vida dela, o lifestyle. Isso faz parte, né, do trabalho dela. E eu tô na vida dela, também tô nessas publicações, e a nossa filhinha Vicky e a nossa família muitas vezes aparece. E dessa vez ela apareceu com uma bolsinha, né? Que inclusive nós nem compramos, né, Paula? Foi um presente, mas enfim, Mas ainda que nós tivéssemos comprado, não cabe alguém julgar. E aí o julgamento extrapolou o bom senso, gente. É uma coisa assim tão maluca, tão louca. Falaram que... Primeiro que assim, né? Aqui um detalhe já importante. Em 99% das vezes que você abre uma publicação na internet, da maioria daquilo que o gado acompanha, e tem um monte de imundície hoje, principalmente em rede social, a maioria dos comentários são pífios. Não é verdade? Quantas vezes você abre uma publicação no seu Instagram durante o seu dia que você vê, assim, uma publicação decente e pessoas com consciência, usando lógica, bom senso comentando? Eu conto nos dedos, cara, de uma mão. Tipo assim, às vezes que eu tô passando lá no Instagram, eu vejo uma publicação interessante que eu falo, tem gente consciente comentando aqui, tipo, tão dando boas opiniões aqui e tal. A maioria é o quê? A maioria é só fraude, coisa superficial e patética que você vê em rede social, né? Tinham que matar a nossa filha com... Olha isso! É sério, cara? Sério que os satânicos comentaram isso, irmão? De uma criança? E aí, cadê? Cadê os caras aí, os fiscais da internet, mandando prender essa galera? Cadê? Cadê a galera aí? Onde que tá? Cadê o STF caindo, matando em cima aí? Cadê o presidente? Cadê a Janja? Porque quando mandaram lá no perfil da Janja que ela foi hackeada Super Channel pra presidente, até eu tive que gravar um vídeo pra falar, eu não tenho nada a ver com isso aí, hein? Porque senão, né, capaz de sobrar até pro Alfa. Agora, uma coisa banal dessa, um hacker punheteiro fazer isso, vira motivo de comoção nacional. Agora, aparece uma cambada de satânico falando pra uma criança. Eu nem vi a foto, mas nem precisa ver, cara. Onde que tem cabimento ficarem falando de tirar a vida de uma criança de 5 anos? Vocês são doentes! Ô bando de otários! O Sheol é pouco pra vocês, ó! E PCI também, que essa música satânica. Como que pode ter um professor de universidade no meio disso? Isso aí não sai na mídia não, né? Tá maluco? Já deixa estressado. Você tá louco, cara? Ô país de imundície. Guilhotina, assassinar a nossa família. Como todos viram e mandaram muitos prints pra gente, que só guilhotina resolve. A pessoa escreveu isso depois de algumas horas, obviamente. Meu Deus, cara, como que alguém coloca um comentário desse, uma criança só guilhotina? Olha que gente satânica, eu falo pra vocês, ó. Eu falo pra vocês. Rapaziada, é o que eu falo pra vocês. A internet, ela está repleta de imundícia, infelizmente. E essa turma que comenta isso, eles servem de bucha de canhão pro governo criar mais pretexto pra controlar a internet. Pra ter mais o que? Censura. E quem que sai prejudicado com isso? As pessoas boas. Tipo live do Super Xandão, live de pessoas que estão preocupadas em falar alguma coisa que presta, agregar valor. Além de tudo, eles contribuem pra isso. Vê o Nando Moura Super, na hora do almoço, irmão. É complicado, cara. O país de gente imunda, viu?
Obviamente começou a ser denunciado e apagou, mas nós temos o print. Gente, o que é isso que está É acontecendo instigar a no Brasil? morte, é instigar o ódio, é uma coisa que é inaceitável. Vocês sabem exatamente o que está acontecendo. Impossível que vocês não saibam. Isso é agenda satânica política. É MK Ultra. Total. É uma guerra que está acontecendo. Tem coisas que é por isso que a gente tá se falando, porque assim, é inaceitável. É. Bruno mandou Tem. R$5. Nessa altura do campeonato tem que falar mesmo, não tem jeito. Que é isso? E se a gente começa a dar, né, assinar embaixo de que a internet é a terra de ninguém, que todo mundo pode falar o que quiser, escrever o que quiser, não é assim que funciona, né? Quando a crítica é boba, hoje vocês não tão bonitos, ou eu não gosto da roupa. Gente, tá tudo natural, bem, normal. cada um tem sua opinião. Mas é que uma coisa é uma crítica, outra coisa é... Meu Deus, isso daí... Isso ultrapassa todos os limites. Agora você instigar a morte, a violência, o ódio. Não, E pior ainda, uma criança, né? e por um motivo tão fútil, tão bobo. O que é no Brasil hoje você ter sucesso, você ter conquistar alguma... É crime. Você ser uma pessoa posturada, educada, de bom senso, que tem dinheiro, o sucesso, assim, geral em tudo, isso daí, irmão, deixa esse povo numa inveja lascada, esse povo satânico aí. Eles são os desgraçados satânicos mesmo. Invejosos, ridículos. Uma coisa, eu trabalho há quase 5 décadas. Eu dei milhares de empregos na minha vida. O maior projeto social desse país é o emprego. Quem dá emprego é o empresário, que está virando vilão nesse país. Já virou. Fazer sucesso no Brasil, ganhar dinheiro, trabalhar honestamente, pagar impostos, como a Ana Paula, que trabalha quase uma década já e paga impostos e também dá emprego Tudo para 100% pessoas. correto. Isso aqui que ele tá falando é verdade e eu já digo qual que é... Ô, louco, olha o problema aí, ó. Isso aí faz parte do problema também, tá, ó. Esse satânico enxofrado, ó. Mas a outra questão que envolve esse problema é falta de projeto político. É desordem administrativa. É por isso que chegou nesse ponto. Do trabalhador pegar raiva do empresário e vice-versa. Então assim, eu não dou bola pra esses julgamentos quando é de Toma aí, algo ó. que eu tô usando, hoje que eu tô fazendo, porque eu trabalho muito, eu pago imposto, eu ajudo o país. Então, por que me importar? Eu não me importo, eu faço tudo certo. E por que Mas essa- o ódio e essa coisa, o que ele fez. E assim, sabe o que mais? Fiquei muito chocada, e eu falei isso. É vindo de quem? De um professor, de Satã- alguém que é corresponsável pelo futuro do nosso Do nada o áudio de um possuído. país. Os jovens. Uma pessoa dessa Uma escreveu um pessoa- negócio desse. Sai fora, isso aí não é futuro de nada, não. Futuro do meu país, nada. Isso daí é um satânico nojento, excremento do universo patético. Esse cara aí, isso aí, irmão, não dura muito, não. Uma pessoa dessa aí, larga a mão. Que futuro do país o quê, rapaz? Você tá maluco? Olha o quão ridículo é isso. Tem professor envolvido. Professor envolvido nisso. Olha o absurdo. Depois que eu venho aqui e digo que a faculdade deixou de ser faculdade, que a maioria ensina só imundícia, a galera ainda fala que eu tô sendo errado. Ó, absurdo. Quando eu digo que a educação desse país está esfacelada por falta de projeto e que, inclusive, os professores, além de serem mal valorizados, eles foram MK-ultrados também, eu sou louco. Eu tô maluco, ó. Sim, eu tô maluco sim, pô. Claro. Ô. Sou eu que tô maluco. Dá pra Violência, aceitar. um professor universitário que devia dar exemplo para os jovens, que Todos os professores deveriam dar exemplo. O professor, numa sociedade organizada, uma sociedade correta, ele seria o auge do exemplo, inclusive. Depois do seu pai e da sua mãe, basicamente a figura... Depois da sua família, numa sociedade correta, num mundo correto, um governo correto, é assim que deveria ser, ó. Depois da sua família dar o exemplo pra você, educacional da sua casa, a maior referência que você teria que ter e admirar seria o professor. Seus professores. Você entende a dimensão disso? O professor, ele tem contato durante anos. Ele, depois da sua família, é a pessoa que mais impacta na vida de uma pessoa. Os alunos ficam o dia inteiro na escola escutando o professor, meu Deus do céu. É todo dia escutando lá o MK Ultra. Meu Deus. Olha o tamanho disso. Então, o apego que o aluno tem com o professor é gigante. Só que eles tiveram que destruir essa profissão belíssima também, claro. Você acha que vai deixar o professor ficar ensinando coisa boa para aluno na escola? Não, o professor também tem que ser MK-ultrado. Não, a qualidade do ensino tem que cair, pô. Senão, os alunos eles vão simplesmente o quê? Adquirir inteligência, bom senso, mais preparo e vão questionar coisas que nós não queremos que eles questionem. Então
Então aí hoje você tem isso, professor maconheiro dando aula, professor militante, professor que... Nossa, eu nunca vi isso. Sabe outra coisa ridícula? Hoje em dia tá na moda, ó, prestem atenção. Professores de 40, 45 anos, 35 anos que estão dando aula, e quando tem festa universitária, o professor tá lá com o aluno. Na festa universitária. Tá lá! O professor no meio da festa universitária, alcoolizado, tirando foto patética com o punheteiro. Professor que sai com o aluno fora. Meu Deus, irmão. Tem as coisas mais imundas hoje acontecendo. Só coisa nojenta. Acabou. Acabou, irmão. Acabou. Acabou tudo. Já era. É uma farsa. O que tá acontecendo no Postil não passa de uma farsa satânica. Já era. O nível dos estudantes caiu totalmente e do professor também. Virou uma farsa. Você conta nos dedos. De uma mão, talvez, os professores que ainda se mantêm posturados. Porque para o professor se manter motivado a ser professor real hoje em dia, manter o psicológico em dia para lidar com esses alunos patéticos, desgraçados, satânicos e ganhando mal, o cara tem que ser um herói mesmo. Tem que ser um herói mesmo. Porque não vale a pena. Como que os professores vão ensinar algo que os próprios alunos não querem saber? Pois é, na minha escola, na época, a maioria ficava no celular, professores são reféns. Hoje em dia sim acontece muito disso. Aqui nesse caso a gente tá falando de um caso mais específico. O professor aqui, ele fez parte dos ataques pra menina. Das redes. Isso tá errado. O pessoal de esquerda pra falar algo. Não, mas aqui... não. Melhor mas isso... Casa estudando sozinho mesmo. Sem dúvida. Eu já mandei esse papo reto pra vocês também. Se for fazer a universidade, você puder fazer AD fácil. É infinitamente melhor. Esse ataque aqui, pelo que eles estão falando, veio da galera da esquerda. Porque, envolve professor da federal. Esse tipo de coisa, esse tipo de retórica satânica vem de quem, geralmente? É da galera que pertence a uma bolha específica da esquerda, não é? Mas que isso? Devia ensinar os jovens. Ele joga um tema de uma forma tão desproporcional, tão inaceitável, cometendo tão um crime, ridícula. porque é um crime. Qual seria um bom projeto para melhorar isso? Bom, aí teria que ser uma live inteira para discorrer sobre um projeto. O que eu posso falar para você assim, ó, de modo assim, modo mais objetivo. Precisa mudar o modelo educacional, isso daí é fato. O modelo educacional do país é retrógrado. O professor precisa ser reciclado, precisa ser treinado novamente para ser um professor atualizado e moderno. O projeto de educação do ponto de vista de família, o aluno, ele chega na escola comprometido porque não teve boas referências em casa. Não teve pai, não teve mãe, por causa da desestruturação familiar. Isso tem que ser corrigido também. Porque se o aluno, ele vem com problemas familiares dentro de casa, ou seja, ele passa por trauma dentro de casa, o que acontece na escola? Ele vai descontar a frustração dele na escola. Você entende isso? Então, olha o tamanho da dimensão que é isso. Uma coisa está diretamente ligada à outra, tá? E aqui eu nem entrei na questão da distribuição de renda. Por quê? Se você tem um pai e uma mãe que trabalha e ganha mal em casa, como que essa pessoa vai nutrir bem o seu filho? Como que ela vai dar uma educação boa pro seu filho e ele vai chegar na escola pronto para aprender coisa boa, se ele chega na escola com fome? Então assim, cara, tem um monte de problema. Desde a minha época de escola, tinha um monte de criança que ia na minha época pra escola. Sabe pra quê, irmão? Pra fazer pirraça e pra comer na hora do intervalo. O pão que eles davam de graça. Você acha que isso, no país que mais produz alimento do mundo, o Brasil é o maior produtor? Irmão, a merenda da escola nesse país era pra ser de pão. Era pra você ter filé mignon de almoço, frango. É pra ter a merenda da escola é pra ter nível de excelência, irmão. Era pro aluno ir pra escola e nutrir realmente. Nutrir, e não comer uma merenda qualquer lá, um pão com salsicha mequetrefe que faz mal, que é um alimento podre ainda por cima. Então olha o tamanho da dimensão que é esse problema. Como que um aluno vai aprender algo que presta se em casa ele já não aprendeu, não comeu direito, chegou na escola, comeu uma porcaria de merenda e ainda tem que escutar professor maconheiro e micaltrado falando abobrinha, professor militante falando abobrinha? Professor tá ganhando mal, não sabe mais dar aula, não sabe lidar com o aluno. O pai e a mãe do aluno, eles vão pra escola pra brigar ainda por cima com o professor que tenta repreender o aluno. Irmão, olha isso, é falta de projeto.
Por isso que eu tô falando, daria um dia inteiro aqui de coisas que precisam ser modificadas. Isso tem que mudar tudo, irmão. Tudo. Só o Poder Executivo poderia fazer isso. Quem tem a caneta na mão para colocar um projeto desse para funcionar é o Executivo. Mas nós não temos Executivo. Nada. Não tem mais nada aqui. Isso aqui virou... nós somos uma colônia. Então, aí não tem jeito. E é o seguinte, essa luta de classes, né, em que o Brasil está se transformando, toda a sociedade tem... Já transformou. Alta, classe média, classe baixa, todo mundo torce demais. A luta de classes são os NPCs brigando por coisas que nem eles entendem. Né, e nós, empresários, fazemos o possível para gerar... Queria ter sua retórica super. Obrigado aí, ô Luiz. Não é nada demais não, irmão. É só falar, pô. É só estompar, não tem segredo. Oportunidades para que esse desequilíbrio social se resolva. Agora, não é nossa culpa. Se a gente vai atrás, a gente luta, que a gente consegue as coisas, tem que gerar esse tipo de reação tão desproporcional, tão descabida. E olha, pode ter certeza, a gente nunca ligou para críticas, até porque elas são muito poucas, graças a Deus, que a gente faz as coisas direito. A gente tem um carinho muito grande, é por isso que a gente tanto compartilha. Eu falei do pessoal de esquerda, pois há um tempo teve um caso de um professor petista que falou na internet que uma certa jornalista merecia ser estrupada. Olha isso! Da esquerda fala não, mas isso que você não tem. Claro, não, você mandou o papo reto. Só que isso daí não é novidade. Essa galera satânica faz isso mesmo. Eles atacam e eles querem desmoralizar a pessoa por aquilo que eles são. Eles são, eles são a expressão fidedigna do demônio. São totalmente contraditórios, hipócritas. Mas é de um cinismo e uma hipocrisia que ultrapassa todos os limites. Eles acusam, tentam acabar com a vida das pessoas, acusando-as daquilo que eles são, na essência deles. São pessoas más. Quem chega na rede social e faz isso aqui que fizeram com a filha desse casal, é satânico. É uma pessoa que já pertence ao diabo. Isso não é normal. É uma pessoa que já está sendo guiada por demônio. Se bobear, ela já está até possuída. Se bobear, já é nefários, total. Não é normal, tipo assim, não é uma mera questão de você falar, essa pessoa tem problema na cabeça. Tá maluco, irmão? Problema na cabeça tenho eu. Isso daí é um nível de coisa satânica, irmão, que tá totalmente além de tudo. Como que uma pessoa tem coragem de comentar isso pra uma criança, cara? Se bobear o que eu falei, a pessoa ela já tá possuída pelo demônio. Nossa vida. Mas dessa vez nós vamos atrás dos nossos direitos, até para dar um... Estão certíssimos. E eu torço para que vocês identifiquem, que tenha um pouco ainda de justiça nesse país e que aqueles que comentaram isso sejam localizados e presos, tá? Se fosse em governo meu, eu sendo presidente e vocês tivessem falado isso para uma criança, vocês estariam lascados. Vocês pegariam sei lá quantos anos de prisão, tá? Mas isso se não fosse perpétua. Porque ameaçar, falar isso pra uma criança, meu amigo, vocês estariam lascados, vocês não sabem o quanto. Vocês pensam que vocês não seriam localizados, né? Vocês que pensam que não. Vocês iam estar lascados no nível que vocês não têm ideia. Bando de desgraçados, maldosos. Bando de satânico. Exemplo. Então eu já acionei todo o corpo jurídico. Não vou certíssimo. Aceitar ameaça à minha família, como pai de família, ela como mãe de família, não vamos aceitar uma ameaça que a gente sabe que é ridícula, que não tem o menor cabimento, mas que gerou uma onda de repercussão negativa para essas pessoas. Tá certíssimo. E o trauma? Causado na criança de 5 anos ainda? E aí? Isso aí também ninguém comenta, né? Você tem noção para uma criança o que é isso daí? Para a pessoa que postou, para a pessoa... Tomara que a filha deles não tenha acesso direto a isso, que ela não esteja assim, a par do que tá acontecendo, sabe? Né? Tomara que eles sejam conscientes que não tenham dado um celular na mão dela, que ela não saiba do que tá acontecendo. Tomara, para preservar, né, a mentalidade dela. Mas se é uma criança que tem acesso, né, porque tem muito pai e mãe que dá celular logo cedo aí, 5, 6 anos, a criança tem tablet, tem acesso à internet, vê um negócio desse, o cérebro da criança pode entrar em parafuso, né? Vai causando trauma no subconsciente dela. Isso é perigoso. Isso é muito grave, extremamente grave. Que comentou. E a Ruxa Forever. Essa psicóloga aqui também comentou. Eu tenho muita pena dessa gente de ter uma psicóloga, tem até psicóloga. Vocês são tudo um bando de fanfarrão. A verdade, sabe qual que é a verdade? Para todos vocês que fizeram parte disso, que fazem parte da excrescência do Postil, vocês não servem para nada. E a única coisa que permite vocês terem espaço nesse país é porque ele pertence ao diabo.
Vocês são encaltrados do sistema. Vocês servem ao demônio e vocês pagarão por isso. Vocês não têm noção do tamanho que é a ira do Criador. Vocês não têm noção, tá? Pra nós que tentamos ser corretos, fazer as coisas corretas, já vai ser difícil. Agora imagina pra vocês estão lascados, bicho. Vocês são tudo um bando de satânico. Vocês pensam que vocês estão aí com a corda toda porque tem um governo satânico que favorece vocês a falarem essas merdas? E ó, fica por isso mesmo. Na hora que a conta chegar, vocês vão ver. Amargor deste tamanho no coração, de ter uma maldade tão grande, de ser tão infeliz a ponto de querer o mal das outras pessoas. E eu não tô falando isso só por conta dessa situação, não. Eu tô de saco cheio de ver gente satânica fazendo essas porcariadas na internet. Em qualquer lugar que você vai hoje em dia, as pessoas vão lá e fazem ameaça a criança, fala coisa satânica pra família, acha que pode sair aí cometendo um monte de crime, ofendendo pessoas a troco de nada. Tudo um bando de satânico patético. Um monte de crime acontecendo aí na internet, inclusive por adolescentes. E tá ficando por isso mesmo. Isso é loucura, irmão. É loucura o nível que chegou esse país aqui. Loucura.